E agora nós vamos falar sobre as consequências da centralização política e religiosa. Lembrando que não há diferença, muito menos distinção entre política e religião. Apesar dos estudos, das pesquisas, nós percebemos na sociedade que toda mudança política acarreta uma mudança religiosa e toda mudança religiosa ou teológica, ela é desencadeada por um processo de mudança política e na estruturação econômica de uma sociedade. E aqui nós vamos perceber quais as consequências dessa centralização que vai abarcar tanto o campo político quanto o campo religioso. Primeiro, a coleta de tributos, dízimos, ofertas, primícias, agora vai formar e centralizar aonde se receberá o tributo. Lembrando que os templos da antiguidade eram as casas da moeda. Então, toda a economia passava pelos templos. E agora, centralizando o culto numa única cidade, o culto a Javé só funciona em Jerusalém, toda a coleta de tributos vai ser redirecionada para Jerusalém. Então, toda uma economia vai ser redirecionada também. Agora vai haver a formação do exército para guerras territoriais, não apenas guerras ou lutas armadas para a proteção de territórios, mas para expansão territorial e conquista daqueles que são considerados hereges ou aqueles que são considerados idólatras. Surgem aqui os pobres da terra. Essa expressão que aparece em Êxodo 22, Êxodo 23, né? Os órfãos e as viúvas, Êxodo 22, os migrantes explorados, Êxodo 22, 23, agora vai necessitar uma legislação de amparo. Lembra, não sei se vocês lembram do módulo que eu comentei, do panteão cananita, que cuidar do órfão, da viúva, do vulnerabilizado, era conhecido como justiça do rei. Era um princípio da antiguidade que permeava os grandes impérios. A partir do momento que Javé se torna a personificação de um imperador, agora vai haver mais exploração e opressão sobre o povo. E é necessário uma legislação específica de amparo a esses grupos para delimitar Javé como um imperador de fato. E você vai perceber que esses grupos vulnerabilizados são os protagonistas das mensagens dos profetas, principalmente dos profetas que não eram financiados pela elite. Esses profetas que não eram financiados pela elite, nem pelos sacerdotes, nem pelos reis antes do exílio, esses profetas não eram monolátricos, eles eram politeístas. E nós vamos verificar isso em inúmeros textos. Eu também leciono curso sobre isso, se você quiser adquirir, estão nas minhas redes, tá bem? Então é importante perceber que vai haver um balanceamento agora e, principalmente, uma opressão em direção a esses grupos vulnerabilizados, em nome do discurso legitimador e centralizador em torno de Javé. Esses profetas que não eram financiados pelos reis também denunciavam a acumulação de riqueza e poder pela monarquia antes do exílio e pela elite sacerdotal depois do exílio, o que se reflete, por exemplo, na proibição de fazer deuses de prata e de ouro, aqueles trechos antigos. Então, proibir imagens de prata e ouro nos trechos antigos se refere a não acumular riqueza. E também proibia-se o fazer altares com pedras lavradas ou que necessite de degraus, porque era contrário ao uso da religião para exploração dos camponeses com materiais caros de exportação e mão de obra especializada. E você vai verificar trechos específicos que vão
trazer essas legislações mais antigas defendidas pelos profetas, que não são contra outras divindades, que não são contra imagens de outras divindades, mas tão somente contra essa exploração e desigualdade. A religião de Israel, agora, no pós-exílio, no exílio e pós-exílio, vai se desvincular da terra a partir da circuncisão como símbolo de aliança com Javé e da sinagoga, que vai surgir no exílio da Babilônia, né, com a ausência do templo. Escribas antigos amam censurar nomes de outras divindades no texto hebraico. Você pode fazer o exercício e procurar no Antigo Testamento da sua Bíblia quantas vezes está o nome da deusa Asherá. Se tiver 40 vezes, você me manda um e-mail, uma mensagem, que eu te dou de presente um livro. Mas pode ter certeza que tanto os escribas antigos quanto os tradutores de todas as Bíblias em português não permitiram que o nome da deusa aparecesse todas as vezes que deveria. O monoteísmo é usado para legitimar a teologia do povo eleito e demonizar todo aquele que diverge dessa teologia.